é positiva, nenhuma guerra é boa, são vidas humanas que estão em jogo. Agora, acreditando piamente que o Estado de Israel tem o dever de proteger a sua população civil. Mísseis caem diariamente no Estado de Israel há muitos anos, muitos mísseis que caem, a vida da população não é uma vida fácil, as pessoas têm que parar tudo que estão fazendo para correr para os abrigos antiaéreos, para correr para os bunkers, crianças que estão de férias agora estão dormindo em bunkers, então é obrigação de um Estado defender a sua população e é o que Israel está fazendo. A gente lamenta muito a perda de vidas civis, vidas inocentes em ambos os lados. Esperamos que se chegue a um acordo rápido, mas não se pode conviver mais com esse tipo de ação. Tem que haver um cessar-fogo em algum momento, tem que acontecer o primeiro passo. Agora, a grande preocupação é, do lado de Israel se sabe com quem se negociar, existe um governo constituído, etc. Do lado palestino, você tem vários grupos. Você vai negociar com um grupo, o outro não aceita. Você negocia com o terceiro, o quarto não aceita. O Fatah, no governo da autoridade palestina, tem relação com Israel, tanto que a Cisjordânia hoje vive um boom de crescimento, de desenvolvimento, etc. Gaza, que está na mão do Hamas, não aceita a existência do Estado de Israel. Agora, como negociar com alguém que não aceita a tua existência? É muito complicado. Então, a gente acredita que com uma mediação internacional, que talvez até o Brasil possa fazer parte, que os palestinos aceitem em primeiro momento a existência do Estado de Israel, parem de jogar mísseis, de atacar o Estado de Israel, aceitem os acordos que já foram assinados anteriormente, e eu tenho certeza que Israel vai cumprir sua parte em termos de território, em termos de Jerusalém e outros fatos que estão em negociação. Inicialmente é uma questão territorial, então você tem todo um desenho pré ou pós a guerra de 1967, que foi a Guerra dos 6 Dias, que já se chegou basicamente a um acordo, quer dizer, já houve aí uma negociação em que se chegou a 97% das negociações. O Estado palestino quer metade de Jerusalém como sua capital, que também já existem negociações. Agora, existem fatos, por exemplo, os palestinos querem o retorno de 5 milhões de refugiados para o Estado de Israel, que torna inconcebível a existência do Estado de Israel. Israel tem hoje 7 milhões de habitantes. Você traz 5 milhões de palestinos para viverem ali e não no Estado palestino. Eles querem que viva no Estado de Israel. Isso é acabar com o Estado de Israel. Existem negociações e grande parte das duas populações fala em dois estados convivendo conjuntamente. O Estado de Israel quer um Estado palestino e um Estado judeu. Os palestinos querem um Estado palestino e um outro Estado onde também vivam palestinos. Quer dizer, é uma coisa que ainda há que haver uma negociação. Nunca houve por parte da autoridade palestina um reconhecimento de que o segundo Estado é um Estado judeu, é um Estado do povo judeu. Isso não foi aceito. Então, existem algumas semânticas ainda aí para serem discutidas, mas eu acredito, por ser um otimista, que nós vamos ter um processo de paz que é duro, que é doloroso a todos, muito sangue já se perdeu naquela região do mundo, mas que se chega a um denominador comum. É a questão do dia a dia, questões humanitárias. Uma criança que joga uma pedra num soldado israelense cujo capacete, a preço de custo do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, que dá de graça para ele, custa $5 mil o capacete. É tão avançado tecnicamente que custa $5 mil. $5 mil daria para aquela criança e a família dele viver 1 ano. Jogou uma pedra. Tem um lugar na Palestina, aqui é que está enterrado Abrão. Então tem, sei lá, uns 50 fundamentalistas que querem ficar perto de onde está enterrado o Abrão. Quantos soldados você acha que tem lá para protegê-lo? 15 mil. 15 mil soldados para proteger esses que estão no meio de uma cidade da Cisjordânia, uma cidade tradicionalmente árabe, sempre foi árabe. E 15 mil soldados para proteger aí
os camaradas querem ficar lá rezando na sepultura do Abraão. Então são coisas realmente tristes. Na questão de Nações Unidas, direito internacional, essas coisas que chocam, que mexem. Eu acho que o Papa Francisco fez um grande gesto quando esteve na Terra Santa há 2 meses, depois convidou os 2 presidentes, o de Israel e da Autoridade Palestina, ao Vaticano, para que pudessem plantar juntos, rezar juntos pela paz. Eu acho que é o caminho. 2 estados é uma solução. Agora, ainda é um pouco... ainda não é muito claro o que seriam esses 2 estados. Nós, como comunidade judaica, já estivemos algumas vezes, inclusive em Ramallah, no lado palestino, conversando com líderes da autoridade palestina, e essa questão sempre emperra, a questão do 2º Estado ser um Estado judeu. E eles falam que isso é uma discriminação. Então, a pergunta é, um Estado palestino não é uma discriminação, um Estado judeu é uma discriminação. Por que uma discriminação? Então, você tem aí algumas coisas a serem definidas. Eu acho que essa questão da aceitação do Estado judeu, a questão de Jerusalém, dos refugiados e da existência praticamente do Estado de Israel. Sem isso não tem como negociar. A questão política, obviamente, você tem aí um viés político em toda essa questão. No Estado palestino você tem hoje algumas lideranças, alguns grupos que disputam a liderança, tanto que há um tempo atrás houve praticamente uma guerra civil entre eles, onde o Hamas derrotou o Fatah e expulsou o Fatah da faixa de Gaza, matando uma série de pessoas. Então criou-se 2 estados palestinos, um em Ramallah, na Cisjordânia, comandado pelo Fatah, por Abu Mazen, Mahmoud Abbas, e o outro em Gaza, comandado pelo Hamas. Agora houve uma aproximação, como já aconteceu em algumas outras oportunidades, e nunca deu certo, mas enfim, houve uma aproximação, mas ainda estão se negociando aí os pleitos desse novo governo palestino de unidade nacional. Israel hoje é comandado por um governo de centro-direita, mais a caminho da direita, que eu acredito ser um reflexo de tudo que o Estado vem passando nos últimos anos. A população está cansada de viver desta forma, de viver sendo atacada com atentados e com mísseis e com bombas. Então acaba radicalizando um pouco para a direita, para um Estado mais forte que vai requerer do outro lado uma posição diferente do que vem acontecendo. Com relação à economia, Gaza hoje sofre um cerco, é real, tanto de Israel quanto de outros países, da Organização das Nações Unidas e mesmo do Egito, que tem uma outra fronteira, o que estrangula economicamente o Estado. Por quê? Porque enquanto estava aberta, eles receberam muitas armas, muitos mísseis, muita munição através dos túneis que eles criaram. E isso não é bom para ninguém, porque eles usam essa munição contra o Estado de Israel. A Cisjordânia vem num crescente econômico. Agora, eu tenho um sonho de acreditar que um dia a paz vai reinar e nós teremos um mercado comum do Oriente Médio, que eu acho que vai ser um boom e talvez o grande foco econômico do mundo, porque eles têm petróleo, porque eles têm cabeça, porque eles têm plantações, agricultura, enfim. Eu acho que pode dali surgir um novo modelo econômico para o mundo. Eles ganharam a eleição local e expulsaram o Fatah. Por isso que a democracia ela é muito boa, ela é muito positiva, mas nós temos que tomar muito cuidado com aquele que entra no processo eleitoral, porque do momento que eles foram eleitos, mudou-se o regime, hoje é um regime islâmico conforme o Corão, mais ortodoxo, o que faz com que boa parte da população local sofra. A gente tem lido declarações de cidadãos que vivem em Gaza. Israel avisa antes de atacar e pede para a população civil deixar os locais. E o Hamas avisa que se eles deixarem o local, eles vão ser mortos. Então eles ficam como escudos humanos nessa questão de ser morto por um bombardeio israelense ou ser morto pelo governo de plantão ali. Então, eu entendo que é muito difícil a vida da população local lá, e se houver hoje uma eleição livre em Gaza, eu tenho certeza que o Hamas não ganha. A gente tem uma excelente relação com a comunidade árabe cristã, uma relação realmente muito fraternal. Os 2 maiores hospitais de São Paulo, o Sírio e o Einstein, os clubes, a comunidade se dá muito bem, as 2 comunidades se dão muito bem.
Com a comunidade muçulmana existem vínculos, não com a mesma fluidez do que com a comunidade cristã, mas existem vínculos, e eu tenho certeza que tanto os muçulmanos que vivem no Brasil quanto os judeus que vivem no Brasil poderiam dar uma lição ao Oriente Médio de convivência, de harmonia, de como viver bem. Obviamente nós não temos no Brasil uma disputa territorial, mas temos a Rua 25 de Março, onde as duas comunidades disputam os clientes e vivem muito bem, muito harmoniosamente. Nunca tivemos conflito algum entre as duas comunidades no Brasil. Existem vários apelos pela paz. Nós fizemos uma manifestação da morte dos 3 garotos, há 2 semanas atrás, com quase 2.000 pessoas, onde falamos em paz, onde acendemos velas, onde cantamos, oramos, pedindo pela paz. O apelo é permanente pela paz. Ninguém gosta de perder filhos, irmãos, amigos em guerra. Ninguém. Tenho certeza absoluta. Então nós temos que eliminar os radicais, os dois lados. Não podemos permitir que essa pequena franja de radicais dominem o resto do povo. A grande maioria das pessoas quer apenas viver em paz. Eu voltei recentemente de Israel e conversando com alguns árabes, no mercado árabe inclusive, eles falaram: eu quero só poder viver e trabalhar. Porque se tiver guerra não tem turista, se não tem turista não posso vender, se eu não posso vender não vou ganhar. Então eu acho que a grande maioria quer ter sua vida normal, quer ter sua vida tranquila. A gente espera realmente que Deus consiga iluminar a cabeça dos governantes locais e que a guerra seja substituída pelo diálogo e pela paz.